Você veio para ter um encontro com Deus, você veio para se encontrar com Ele, amém? Não é somente mais um culto, não é somente mais uma sexta-feira, é uma sexta-feira que Deus preparou para você estar aqui, para você ouvir uma palavra dos céus, amém? Todo mundo encontrou? Amém. Livro de Gênesis, capítulo 6, verso 9, vai dizer assim, ó: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu quero que você guarde isso, que Noé, ele andava com quem? Deus. Noé andava com Deus. Bom, para falar um pouquinho da história de Noé, nós precisamos voltar um pouco no Éden. Quando Deus ele cria o homem, eu preciso que você preste atenção nessa noite, porque nós vamos chegar num lugar e Deus vai liberar algo na sua vida, amém? Então, para falar da história de Noé, nós precisamos falar um pouquinho sobre a história do Éden. Deus ele cria o homem e a mulher com um propósito, sabe? Deus não criou o homem e a mulher porque ele não tinha nada para fazer. Deus ele criou o homem e a mulher porque ele tinha um propósito. Você é um propósito de Deus, amém? Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano com a sua história. Então Deus ele cria o homem, Deus ele cria Adão, ele cria Eva e Deus ele bota no jardim. E não simplesmente ele bota lá, Deus dá uma missão. Então, além de você ser um propósito de Deus, você tem uma missão. Você não veio a esse mundo simplesmente para nascer, crescer, se casar e depois morrer. Você tem um chamado, você tem uma missão. Deus deu uma missão para cada um de nós, amém? E a missão principal que Deus deu para o homem naquele jardim, que ele precisava governar. Ele precisava colocar nome nos animais, nas plantas, e ele que ia exercer o governo. Em nome do Senhor Jesus, é você que governa a sua casa, é você que governa a sua vida financeira, é você que governa a história dos seus filhos, amém? Se você for um homem e uma mulher inspiradas por Deus, a história da sua família nunca mais vai ser a mesma. Agora, quando nós deixamos de governar aquilo que Deus nos entregou, outra pessoa vai governar por nós. Um belo dia, Eva estava passeando, você conhece a história, pelo Éden, e ela começa a conversar com uma serpente, e a serpente confunde Eva. Sabe, todas as vezes que Satanás querer te parar, ele vai primeiro querer te confundir, porque quando nós estamos confusos, a tendência é que a gente vai parar. Então Eva, ela é enganada, ela é confundida, e como você já conhece, tanto Eva quanto Adão come o fruto do pecado, o fruto proibido, e eles pecam contra Deus. Eles caem, e eles são expulsos do paraíso. Mas mesmo sendo expulso do jardim do Éden, mesmo sendo expulso daquele lugar maravilhoso, Deus ainda dá uma segunda chance para o homem. O nosso Deus é o Deus de recomeços, amém? Então eu não sei por onde que você andou, eu não sei o que você aprontou no verão passado, eu não sei como que está a sua vida, mas eu quero dizer, se você se posicionar, tem recomeço para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, tem recomeço para o seu chamado, tem recomeço para a sua história, amém? O nosso Deus é o Deus de novos começos, amém? Enquanto tem um ditado no mundo famoso aí, que Deus escreve certo por linhas tortas, irmão, quando você vem para o Evangelho, Deus apaga essa linha torta e Ele vai escrever uma nova história para você, amém? Deus não tem rascunho para você, Deus tem novas vestes, Deus tem uma nova história, Deus tem um novo plano, amém? E além de dar uma nova oportunidade para o homem, Deus ainda dá uma promessa. Deus fala, você vai ser a semente, e através da sua descendência, Adão, eu vou mandar um homem santo, eu vou mandar o meu filho para a terra, para salvar todo mundo do pecado aqui, ó. Então, tem essa promessa. A promessa é que, através da descendência de Adão, anos depois, quem viria? O segundo Adão, que é Jesus. Só que aí as coisas começam a acontecer e o homem começa a se distanciar de Deus. A primeira coisa que acontece é que os filhos de Adão, um mata o outro. Então, as coisas já começam a dar errado. E aí a humanidade começa a se afastar de Deus. Todas as vezes que o homem se afastar de Deus, o homem vai fazer coisas terríveis que até o próprio homem duvida. Sabe, irmão, se você faz algo bom hoje, não é porque você é bom, é porque Deus é bom na sua vida. Sabe, é porque Deus é maravilhoso, porque Deus é misericordioso na sua vida. Então, os homens começam a pecar tanto. Para você ter ideia, Adão conheceu o pai, foram contemporâneos, conheceu o pai de Noé. Então, a época de Noé é uma das épocas mais terríveis que já existiu na face da terra.
E eu fico imaginando tanto Adão quanto Eva falando assim, gente, existe um lugar que é perfeito, existe um lugar que nós caminhávamos com Deus, existe um lugar que nós tínhamos relacionamento com Deus e vocês estão pecando, sabe? Nós pecamos, mas Deus nos deu uma nova oportunidade, vocês precisam disso. E ninguém olhava para eles, ninguém estava nem aí. E o pessoal, todo mundo pecando, todo mundo pecando. Um pouco antes, a Bíblia vai falar de um rapaz chamado Enoque, que ele foi diferente na geração dele. Enoque andou com Deus. Enoque foi tão especial que ele anda com Deus, que Deus toma, acho que Deus fala lá do céu, não aguento não, vou pegar esse menino para mim, vem cá. E Enoque anda com Deus. Você começa a ler a genealogia de Enoque, os pais de Enoque morreram, os irmãos de Enoque morreram, e quando chega em Enoque, fala, mas Enoque andou com Deus. Quem anda com Deus, irmão, é diferente, sabe? E aí nós chegamos em quem? Nós chegamos em Noé. Capítulo 6, verso 9. Coloca mais uma vez aí. Nós vamos ler novamente todo mundo junto para ficar fixado na sua memória. No 3 nós lemos, tá? 1, 2, 3. Então, chegamos aí onde Noé andava com Deus. Então, Noé andava com Deus, nós vamos ficar somente nesse versículo, mas você, tanto no capítulo 6, no capítulo 7, até o finalzinho aí do capítulo 8, até o 9, vai contar toda a história de Noé, quando Deus faz a aliança, mas hoje nós vamos ficar aqui, tá bom? Então, eu quero compartilhar com vocês 4 pontos sobre andar com Deus, 4 vantagens sobre quem anda com Deus. E o primeiro ponto é amar a Deus acima de todas as coisas. É o nosso mandamento, amém? Glória a Deus. Por que amar a Deus acima de todas as coisas? Porque quando Noé é chamado por Deus, Deus chama Noé e fala assim, Noé, eu vou te dar uma missão. Você vai construir uma arca porque eu vou mandar um dilúvio e eu vou mandar água nisso tudo aqui. Quando aconteceu isso, Noé tinha por volta de 500 anos. Então, nós entendemos que Noé andou 500 anos com Deus, sem receber nada de Deus, sem pedir nada para Deus, e sem Deus pedir nada para ele. Noé andou com Deus pelo que Deus era, pelo que Deus é, e não pelo que Deus podia fazer na vida dele. Noé andou com Deus não pelos presentes que Deus podia dar para ele, Noé andou com Deus porque Noé amava Deus. E talvez o que está faltando na nossa geração é isso, são irmãos e irmãs que verdadeiramente amam a Deus. Se Deus fazer, glória a Deus, mas se Ele não fazer, eu continuo te amando, porque eu não estou aqui por causa dos teus presentes, eu estou aqui por causa do que eu te amo. E talvez é essa igreja que Jesus vem buscar, uma igreja que ama a Deus acima de todas as coisas. Irmão, só para você entender, Noé vivia num ambiente de pecado. Noé vivia num ambiente de destruição. Noé vivia num ambiente de zombaria. Eu não sei você, mas quando eu vejo algum vídeo aí na internet, ou até mesmo pessoalmente, alguém zombando de Deus, eu sinto um negócio estranho, eu sinto uma vontade de fazer justiça com as próprias mãos, eu fico incomodado. Quando eu vejo alguém zombando de Deus, tirando sarro, eu tenho vontade de resolver com as minhas próprias mãos, mas não é assim. Agora imagina Noé que vivia, não era que era um ou outro, era todo mundo, irmão, todo mundo era corrompido, só quem salvava era a casa de Noé, era Noé. Talvez, daí saiu a expressão, né, você não é todo mundo. Mas Noé, ele amava a Deus acima de todas as coisas, sabe? Noé, irmãos, ele andava com Deus. O que acontece quando você anda com Deus? Você começa a caminhar igual ele. Se você começar a andar com Deus a partir de hoje, você vai pisar em lugares que você nunca imaginou. Você vai andar diferente. Deus vai te levar a lugares que você nunca pensou que você ia chegar, porque você está andando com Deus. Mas sabe qual que é o grande erro da nossa geração? Sabe qual é o grande erro de muitas pessoas? Que elas querem que Deus ande com ela, não elas andar com Deus. Não é Deus que vai andar com você. É você que vai andar com Deus, porque é Ele que vai na frente. Tem até o louvor da nossa amiga, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, estourando a cerca, derrubando os muros. É isso! Nova versão. Versão atualizada. Tem muito crente querendo que Deus... não, Deus vai andar comigo. Agora Deus anda comigo. Deus está aqui, ó. Onde eu vou, Deus vai... Não, irmão, não é assim não.
Não é Deus que tem que se adequar à minha vida, é eu que tenho que me adequar a Deus. Não é o evangelho que tem que ver se caber na minha vida, beleza. Se não, não, é minha vida que tem que mudar para mim poder fazer parte do evangelho. Tem muita gente querendo ensinar Deus a ser Deus. Tem um ditado popular que o pessoal lá no Paraná fala muito, você está querendo ensinar o padre a rezar a missa? É como quando você chega para um profissional de alguma área, você quer ensinar o serviço dele. Então a pessoa vai te falar isso lá. Você está querendo ensinar o padre a rezar a missa? Você está querendo ensinar o pastor a pregar? Eu não falaria isso para vocês porque eu sou educado. Mas tem muita gente querendo ensinar Deus a ser Deus. Deus, e se o Senhor fizesse desse jeito? Nossa, Deus, mas você vai fazer dessa maneira? Ô Deus, mas Deus, você fez só isso? Mas aí Deus é muito questionador. Para de questionar Deus. Deus não faz do seu jeito, Deus faz do jeito dele. Entenda uma coisa, Deus não é o seu chofer, Deus não é o seu garçom, Deus, ele é o seu Senhor. Então, se você está disposto a andar com Deus, não é do seu jeito, é do jeito dele. Uma das coisas mais que deixa mais um pastor ansioso é quando o seu pastor que está acima, no caso aqui é o missionário, chama você para, não, vem passar um dia comigo. Mas vai fazer o quê? Não, vem cá. Aí você chega lá, mas não vai almoçar, não, hoje é jejum. Aí seu pastor faz você ficar de jejum o dia inteiro com ele, passa um monte de coisa, mas porque ele está acima de você, então ele é a liderança e ele vai ditar como que é. Essa hora de manhã é light ainda, ele deixa a gente com fome até umas 4 horas da tarde só. Na época do apóstolo Doriel, ele prendia os pastores, prendia meu irmão, literalmente. Prendia os pastores na salinha lá e voltava para buscar depois de 4 dias. Os pastores eram renovados. Os pastores saíam com os olhos fundos, mas saíam cheios de Deus. Mas por quê? Era do jeito de quem estava acima. Isso no ministério pastoral. Agora, Deus, que tem todo o poder, toda a autoridade sobre ele, o que a gente vive querendo fazer do nosso jeito? Então, esse primeiro tópico ame a Deus acima de todas as coisas. E eu aprendi uma coisa, irmão, que às vezes amar não é você falar o que a pessoa quer ouvir, é você falar o que ela precisa. E talvez eu possa te falar aqui algo que você não vai gostar, vai ficar chateado, você pode até ficar embirrado comigo, mas quando é Deus que fala algo para nós, acabou. Isso quebranta nosso coração. Eu sempre fui um cara muito brincalhão, extrovertido, pouco atentado algumas vezes. Mas se tem uma hora sagrada para mim até hoje, é a hora de dormir. Na hora que bate aquele sono que eu vou dormir, eu não gosto de ser incomodado e eu viro a pessoa mais chata do mundo. E isso já foi motivo de muita briga quando eu morava com os meus pais. E eu lembro que em uma situação eu estava em Brasília, no seminário, e a gente dividia o quarto era grande, mais ou menos o tamanho da igreja aqui, com mais 22 meninos no quarto. E nem todo mundo era comportado, né? Tinha uma galera mais agitada. Só para você ter ideia, tinha carioca, mineiro, baiano, paraense, tinha um cara da Colômbia perdido lá no nosso meio. Que eu lembro que um dia a gente foi assistir Brasil e Colômbia, a Colômbia ganhou, não queria bater nele. Mas, enfim, eu lembro que eu fui dormir. Eu fui um dos primeiros a dormir. E quando deu meia-noite e pouco, estava um friozinho. Alguém correu lá e puxou a minha coberta e tacou no chão. E estava super escuro e começaram a dar risada. E eu já levantei, bravo. E na hora que eu fui descer da cama bravo para resolver do meu jeito, o Espírito Santo falou comigo: você vai ficar quieto. Porque você conhece esse pessoal faz 2 semanas, mas se fosse na sua casa, você já estava arrumando briga com seu irmão. Não foi ninguém que me falou. Não foi o pessoal de casa que me falou, foi o próprio Deus que falou algo que eu estava errando. Quer dizer que Deus não me ama? Me ama, mas Ele precisava me falar algo. Algo simples, pastor, simples, mas Deus é didático da maneira de ensinar. Às vezes você está lá lavando louça lá, e Deus te fala alguma coisa. Você fala, não, imagina, isso é coisa da minha cabeça. Às vezes você está lá indo no mercado, você vê uma situação e Deus fala com você, você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Às
Vezes você está indo para o trabalho, e no trabalho surge uma situação, e você olha ali, e você fala, não, é coincidência. Não, é Deus chamando sua atenção. É Deus falando para você algumas coisas, que se fosse outras pessoas falando, você ia ficar bravo, mas agora como é Deus, você tem que ficar quieto, engolir o choro e mudar. Amém? Vocês ainda estão felizes? Então, glória a Deus. Então, vou continuar, porque tem mais, viu? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? O segundo benefício de andar com Deus vai nos gerar o quê? Intimidade. Quantos aqui querem ser íntimos de Deus? Salmos 25:14 vai dizer assim, ó: a intimidade do Senhor é para os que temem, aos que Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém. Só até aí. Quem anda com Deus é íntimo de Deus, e o Senhor conta segredos. Isso é por minha parte, tá? Não está no versículo, não. Isso foi eu que anotei aqui. Então, o segundo ponto de você andar com Deus, além de você estar amando a Deus acima de todas as coisas, o segundo ponto é, você vai ter intimidade, você vai ter proximidade com Deus. Sabe? Você não chama qualquer um para ir na sua casa. Você não chama qualquer um para ir para o almoço de domingo. Você não convida qualquer um para o aniversário do seu filho, para o seu aniversário. Você vai convidar quem? Os amigos. É os amigos que têm acesso na sua casa. É os amigos que têm acesso no almoço de domingo. É os amigos que têm acesso, talvez, ao aniversário, a compartilhar momentos. Porque quando a gente está com os nossos amigos, nós nos sentimos bem. É com os amigos que às vezes nós fazemos algumas loucuras. Esses dias atrás estava lembrando que a gente colocou 5 pessoas dentro de um Corsa branco e a gente foi para a praia. E o Corsa foi daqui até lá rebaixado. Nós ultrapassamos até Volvo na pista. O Volvo estava a 20 por hora? Estava, mas a gente passou ele. E hoje a gente fala que loucura, mas a gente foi com os amigos e foi maravilhoso. Então você quer sempre estar perto dos amigos, você sempre quer estar compartilhando. E quando você anda com Deus, você começa a ter intimidade com Ele. E quando você está perto dEle, você começa a se parecer com Ele. Você começa a gostar do que Ele gosta, você começa a amar o que Ele ama, você começa a querer agradar Ele. Então, mais preocupado com talvez o seu dom, o seu talento, Deus, Ele quer passar tempo com você. Deus, Ele quer ter intimidade com você. Deus está procurando homens e mulheres que desejam ter intimidade com Ele. E na intimidade com Deus, sabe o que acontece? Deus começa a te contar segredos. O Espírito Santo de Deus começa a contar segredos que Ele não conta para ninguém. Olha, até ficou mais claro aqui, aleluia. O Espírito Santo começa a te contar alguns segredos. E são esses segredos, são esses direcionamentos que vai mudar a história da sua vida. O que está acontecendo aqui? Noé está lá vivendo. Bonito, maravilhoso. O mundo está corrompido, mas Noé continua firme em Jesus, em Deus. E aí, tem tanto pecado, irmão, tanto pecado. Para você entender, era muito pecado mesmo. Era muito mais do que é hoje, a época de Noé. Eles se perderam total. E Deus decide acabar com tudo. Mas antes de Ele acabar com tudo, Ele vai falar com o amigo dele, Noé. Eu falo, Noé, contextualizar para vocês entenderem. Noé, estou pensando aqui, estou irado, esse povo não quer me ouvir, eles continuam pecando. Então faz o seguinte, Noé, constrói uma arca, constrói um barco aí, você vai colocar os animais, a quantidade que eu te falar, e sua família, porque eu vou mandar chuva. Noé não sabia que era uma arca, Noé não sabia que era chuva, porque não tinha caído chuva até então. Mas Noé, ele ouviu a instrução, sabe por quê? Porque quando você tem intimidade com Deus, você conhece a voz de Deus. Aí você fala assim, nossa pastor, como assim? Deus mandou uma chuva para matar todo mundo. Que Deus de amor é esse? Então Deus é muito ruim. Que Deus perverso é esse que matou as pessoas? Não, irmão, Deus é amor. Mas a mesma medida de amor, ela é a medida de justiça também. Só para, então, abrir um parênteses aqui para você entender, você que tem filho, você vai ficar um pouco mais sensibilizado. Mas eu que não tenho, e acho que todo mundo aqui também fica. Quando você liga a TV e você vê lá que um cara abusou de um bebê, abusou de uma criança, o que você tem vontade de fazer? Você não tem vontade de ir lá e quebrar a cara desse safado? A gente tem essa vontade.
Agora imagina Deus, que é todo amor. Como que o coração de Deus fica quando Ele vê aqui na terra uma criança sendo abusada? Como o coração de Deus fica quando Ele vê aqui na terra um idoso sendo espancado? Como o coração de Deus fica quando Ele vê um homem batendo uma mulher aqui na terra? Deus que é todo amor, toda justiça. Só que ainda existe um limite. Só que na época de Noé, esse limite passou. Aí Deus fala, então eu vou acabar com tudo mesmo. Só que tinha um justo lá. Esse justo era Noé. Então a intimidade que Noé tinha fez Noé ficar sabendo primeiro das coisas. Outro exemplo para você, Jesus está na mesa com os discípulos, eles estão comendo, e Jesus fala assim, ei, aqui no meio, entre um de vocês aqui vão me trair. Jesus já soltou a notícia. É que nem quando um parente lá da família joga uma bomba no grupo do WhatsApp. Toda família tem um grupo do WhatsApp, não tem? Toda família tem. Toda família tem. Um aqui vai me trair. E um ficou olhando para o outro. Será que é eu? Será que é eu? Não, não é eu não. Acho que é ele. Acho que é fulano. Acho que é ciclano. E Pedro faz um sinal para João. Porque João era íntimo. Então João deita a cabeça no peito de Jesus e fala, Senhor. E Jesus fala para ele quem era. Quem tem intimidade com Deus, irmão, fica sabendo das coisas primeiro. Porque Deus, Ele te conta primeiro o que acontecer. Deus fala, ó, eu vou transformar ali, ó, eu só vim te avisar, tá? Ó, eu vou mudar ali, ó, eu só vim te avisar. Ó, eu vou fazer algo novo ali, ó, eu só vim te avisar. Ó, eu vou dar o terreno para a igreja do Vida Nova, mas eu só vim te avisar. Amém? Fala amém, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque quem tem intimidade com Deus, Deus passa as coisas primeiro. Então, o segundo ponto, a segunda vantagem da gente andar com Deus, é que a gente vai ter intimidade com Ele, irmão. E quando a gente tem intimidade com Ele, é maravilhoso. Então, Deus, Ele quer ser o seu amigo. E você quer ser amigo de Deus? Mas para ser amigo de Deus, nós precisamos renunciar a algumas coisas. Precisa haver renúncia. Nós precisamos tirar algumas raposinhas. Isso aqui não é nada. Isso aqui está de boa. Isso aqui não tem nada a ver. Um dos maiores demônios que existe é o demônio nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Uma vez eu errei, tá? Vou deixar bem claro. Uma vez um pastor me chamando a atenção, eu falei assim, pastor, você pega muito no meu pé, né? Ele falou, melhor eu pegar no seu pé do que o diabo pegar no seu pé. E aí, depois de uns tempos, eu pedi perdão para ele. Até hoje, quando ele me vê, ele lembra desse dia. Ele não esqueceu. Renúncias. Tem coisa que não é pecado, irmão, mas está te atrapalhando de estar mais próximo de Deus. Tem coisa que para um irmão vai ser pecado e para o outro não. Por isso que eu nunca critico e proíbo quem critica. Pessoa, pastor, tal igreja, os irmãos só usam roupa tal, as irmãs só usam roupa tal. Deixa eles. Deus pediu isso para eles. Pastor, mas tal igreja, o povo é estranho, o pessoal lá usa bermuda, o pessoal é de um jeito, de outro. Deixa eles, Deus pediu isso para eles. E o que Deus pediu para você está fazendo? Então Deus vai pedir para uma coisa, Deus vai pedir para outra uma coisa. E por que Deus faz isso, irmão? Não sei. Deuteronômio 29 fala que Deus revelou algumas coisas para os filhos, mas outras coisas Ele quis deixar oculto. Tem coisa que a gente não vai saber aqui, tem coisa que a gente não precisa saber. Cada um com seu cada qual, amém? E cada um vai louvando a Jesus e vai sendo feliz. Tem um menino que ele... Muito de Deus, menino lá de Brasília, o João Paulo, já ministrando na nossa igreja na sede. Tinha uma época que ele fazia culto na praça, de terça-feira, ele reunia 5.000 jovens na praça, e uma vez ele falou pra gente que ele estava num culto, e o culto estava pegando fogo, estava todo mundo pulando, todo mundo adorando a Jesus, e tinha um senhorzinho lá na frente, que o senhorzinho estava assim, ó. Então ele, no ápice da religiosidade dele, ele falou assim, eu vou lá orar pelo aquele senhor, porque aquele senhor, ele está uma geladeira no meio de todo mundo aqui. E na hora que ele estava indo caminhar para chegar lá perto daquele senhor, o Espírito Santo falou assim, não, João, não coloca a mão na cabeça dele, porque daqui, de todo mundo que está aqui dentro, ele é o que mais está sentindo, que está me sentindo, ele é o que mais está me adorando, Deus está falando com ele, do jeito dele, da maneira dele. Sabe por quê, irmãos? Nada contra, está tudo bem. Tem hora que eu faço umas loucuras também. Deus não está nem aí para o nosso movimento aqui fora. Deus está olhando para o nosso movimento aqui dentro. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto que vai gerar em nós, por andar com Deus, é obediência.
Noé não ficou questionando Deus, mas para que eu vou construir esse barco? Para que eu vou construir essa arca? Mas para que o Senhor vai fazer isso? Noé simplesmente obedeceu. Você vê na história da Bíblia que pessoas pedem uma segunda resposta, uma segunda confirmação para Deus. Nós fazemos isso em alguns momentos, não sou eu que faço. Não tem nada de errado isso, de Deus falar com você e você, Deus, fala comigo mais uma vez, confirma mais uma vez. Mas não, Deus falou somente uma vez com Noé. E Noé, o que ele fez? Ele obedeceu. Irmãos, nós entendemos uma coisa, que a obediência, ela vai gerar bênção sobre as nossas vidas. Quando eu sou obediente, essa obediência ela vai abrir portas. Tem coisas que o seu talento não vai abrir algumas portas. O seu carisma não vai abrir algumas portas. A sua capacidade também não. Ah, mas eu tenho uma indicação, pastor. Tem uma indicação lá naquela empresa lá e falou que vai me colocar lá. Isso não vai abrir portas para você. Pode até abrir portas momentâneas. Mas o que vai abrir portas, que vai mudar a história da sua vida, é sua obediência. Noé foi obediente a Deus. E Noé, sabe o que ele começa a fazer? Noé, ele começa... Sabe o que Noé era? Sabe qual era a profissão de Noé? Noé era agricultor, irmãos. Noé entendia de planta, de semente, de terra. Aí Noé teve que trabalhar de marceneiro. Noé teve que ser o arquiteto. Noé teve que ser o engenheiro. Eu falo isso sempre aqui. Deus nunca vai chamar você para algo que você se acha pronto para fazer. Deus sempre vai chamar a gente para algo que a gente não está pronto. Porque a gente tem que estar totalmente dependendo dele. Isso não tira o nosso peso de estudar, tá? É muito bom estudar, é muito bom fazer curso, é muito bom se capacitar, seja a área que você trabalha, seja para o ministério, seja para a sua vida profissional. Mas quando Deus te chama para algo, quando Deus te chama para fazer algo, Deus vai te chamar para você depender dele. Ah, irmão, porque quando eu dependo dele... Ah, porque como... Eu lembro a primeira vez que Deus me usou numa oração para... Uma pessoa foi curada. E o pessoal começou, nossa, foi curado, foi curado. Eu falei, foi curado. Eu fiquei mais empolgado que a pessoa que foi curada. Porque eu sabia que de mim não tem como. Eu falei, Deus, há 2 meses atrás eu estava perdido. E agora o Senhor me trouxe para a tua casa. E o Senhor já está me usando nisso. O reino de Deus é formado por filhos obedientes. Talvez tem coisa que ainda não veio para a sua mão. É porque talvez você não está tão obediente assim. Você pode ter 80 anos, mas Deus te chama de filhinho. Só que Ele não vai liberar coisas para você que você está desobediente. Então, andando com Deus, nós precisamos ser obedientes. Tem hora que Deus vai te pedir umas coisas que você não vai entender, irmão, só faz. Tem hora que Deus vai te pedir uns negócios que você vai ficar, meu Deus, por que Deus está me pedindo isso? Tem hora que Deus vai pedir para você fazer uns negócios que vai te pedir, não, mas não tem lógica, realmente não tem lógica. O que é para ter lógica é daqui da terra. O céu vai contra qualquer lógica que existe aqui na terra. O nosso Deus desafia a medicina, o nosso Deus desafia o impossível, o nosso Deus desafia palavras que são lançadas aí. Esse é o nosso Deus. Então, para de perder tempo questionando e começa a obedecer. Ei, entenda uma coisa, com Deus não existe plano A, plano B, plano C. Com Deus é o único plano, o plano perfeito é Jesus. Começa a ouvir a voz de Jesus e começa a fazer o que Ele está te mandando. Eu sei que não é fácil. Mas quando Deus fala, irmão, acabou. Obedece. Se a obediência gera bênção, o que a desobediência vai gerar? Vai gerar o contrário. Noé, ele ficou 100 anos construindo essa arca. 100 anos que ele ficou sendo taxado de louco. Foi 100 anos que as pessoas tiravam um sarro dele. 100 anos que ninguém dava moral para ele. O que é esse negócio de chuva, Noé? Chuva? Eita. Repreende aí o DJ Alok agora. Em nome de Jesus. Sai, Alok. Manda só o DJ PV, que ele é crente. Foi 100 anos que ele ficou construindo algo para Deus, que Deus pediu para ele por obediência, as pessoas tirando sarro dele. Eu fico imaginando os filhos de Noé.
Os filhos de Noé passavam na rua, assim, na estrada, e o pessoal falava, olha lá os filhos lá do louco. Olha lá os filhos do doido. Foi durante 100 anos que Noé pegou todo o seu recurso. A palavra não fala como que todas as coisas chegaram. Para só dar a lista do que Deus mandou ele colocar, mas teve que usar dinheiro. Ele investiu num projeto de Deus. Mas depois de 100 anos, irmão, Noé era taxado de louco, até cair a primeira gota de água do céu que molhou a terra. Hoje as pessoas podem estar te chamando de louco, até Deus começar a fazer na sua vida. Que isso? Você acha que ele vai para frente? Nunca ninguém fez faculdade na família dele, ele quer fazer faculdade, até você estar com o diploma na mão aqui, ó. Aleluia. Que isso? Comprar casa própria? Não, nada a ver. Até você estar lá na sua casa própria, lá, fazendo um churrasquinho e chamando o seu pastor. Aleluia, glória a Deus. Que isso? Viajar? Não, viajar é para rico. Até você ir lá, fechar um pacote na CVC lá e viajar 15 dias com a sua esposa, com o seu esposo. Recebe, vocês não querem viajar não, gente? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Ele é doido. 60 pessoas na igreja, você acha que eles vão construir uma igreja grande? Até a gente está lá no culto de inauguração, cantando e adorando a Deus. E eu falando, traz mais cadeira que Deus está mandando o povo, amém? Vai acontecer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando as coisas já estiver pronta, aí você não precisa mais acreditar. Você tem que acreditar quando está no impossível. É esses que Deus está buscando. Mas só seja obediente àquilo que Ele está te pedindo. Se Deus falou que vai transformar o seu casamento, se Deus falou que vai transformar a sua casa, se Deus falou que Ele vai transformar o seu ministério, só acredita e vai, porque vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, para de questionar em nome de... Olha para o seu irmão aí e fala, para de questionar, irmão. Obedeça. Com voz de profeta, obedeça. Quarto ponto, para a gente encerrar, orar e ser feliz. Quando a gente anda com Deus, tem salvação e proteção. É um bônus, né? Eu falei 4, mas é 4 mais 1 ali. Salvação e proteção. Por quê? Porque pensando na família de Noé e Noé, Deus vai mandar a chuva, mas Deus manda Noé construir algo que ia salvar a família dele. Então, o que acontece? A arca está pronta e Deus fala, Noé, coloca a sua família dentro da arca. E Noé coloca os meninos para dentro da arca, coloca as noras para dentro da arca, coloca a mulher para dentro da arca, coloca os animaizinhos para dentro da arca e Noé também entra. E a arca ainda fica aberta durante 7 dias. A porta ficou aberta lá. Irmãos, e Noé começou a avisar o povo, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio. E todo mundo começou a tirar sarro de Noé. Sabe qual que é a nossa arca hoje? É Jesus. Só em Jesus tem salvação. Se aí fora estão falando que outra coisa salva, não salva, irmão. Só Jesus salva. Em Cristo, nós somos salvos. Em Cristo a minha casa é salva. Em Cristo a minha família é salva. E a porta ainda está aberta. O que era aquela porta que Deus abriu da arca? Era a porta da graça. Deus estava falando para todo mundo lá, vocês pecaram, vocês erraram, mas ainda existe uma porta aberta, vem. E não estava falando, não estava dando recado, mas ninguém ouviu o recado de Noé. E hoje já não é muito diferente, não. A porta da arca ainda está aberta. O tempo da graça ainda está acontecendo. Jesus está falando, vem. Ainda dá tempo de entrar por essa porta. Ainda dá tempo de ser salvo. Ainda dá tempo de ter a família transformada. Vem. E tem muita gente que não está vindo. Está ficando. Salvação é sobre quem está dentro da arca. Salvação é sobre quem está em Jesus. Porque na hora que a porta da arca fechar, irmão, já era. O que aconteceu quando a porta da arca fechou lá em Noé? O pessoal começou a bater. Noé, abre a porta. E Deus selou aquela porta, porque Deus sabia que Noé ia abrir aquela porta. Não é porque Deus é ruim, é Deus deu a oportunidade. E as pessoas não conseguiram. A porta da arca está quase se fechando, porque Jesus está voltando. Jesus é a nossa arca, Ele que vem nos salvar. O juízo de Deus está quase lá em cima.
Só que dessa vez Deus fez uma aliança com o povo. Ele não vai mais destruir a terra com água, agora é com fogo. E quando acontecer isso, eu quero estar salvo e protegido na arca, amém? E acredito que você também. Então, meu conselho, se tudo que eu preguei, você esquecer, meu conselho é: comece a buscar andar com Deus a partir de hoje, que a sua história vai ser mudada. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Se tudo correr bem,